tudo bem com vocês? Hoje vamos com a aula de revisão de geografia. Vamos falar de tempo e clima. Esse conteúdo encontra-se lá no capítulo 4 da sua apostila, precisamente na página 21. Então vamos acompanhar com a prof? Tempo. Quando estou falando de tempo, quando eu estou falando de clima, qual a diferença de ambos, professora? Então, tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um lugar, de um momento, tá? Então, ele está sujeito a variações, a mudanças ao longo do dia. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje? Como está o tempo hoje? Hoje aqui está chuvoso. Hoje estou numa quinta-feira, precisamente às 15h20. E tá uma garoazinha gostosa, uma vontade de ficar embaixo das cobertas. Mas estou aqui, né? Firme e forte, produzindo conteúdo para vocês, né? Então, quando alguém perguntar como está o tempo hoje, eu posso dizer que está chuvoso, posso dizer que está seco, posso dizer que está sol, que está quente, né? O tempo é a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro. Pode estar sol, como de repente pode começar a chover. Então, o tempo ele é momentâneo, ele é suscetível a variações. Ele pode modificar-se ao longo do tempo, tá? Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Ele não é sempre estável. O tempo sempre está se modificando. Clima é uma condição duradoura do ambiente e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Então, o clima ele demora muito mais para se transformar do que o tempo, tá? Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão do ar, dos ventos, e que se alteram de acordo com as estações do ano. Carro de propaganda. Então, quando o clima ele tem uma variação ao longo dos anos, ele vai ter essa condição duradoura, ele vai permanecer estável por um período e aos pouquinhos ele vai se modificando. Por isso nós temos as estações. Aí, muitas vezes, a gente começa a falar, nossa, mas o ano passado, nesse mesmo tempo, estava super frio. E agora a gente está no inverno, mas os dias estão quentes. Então a gente consegue identificar que o clima foi se modificando ao longo dos anos. Ele não vai se mantendo sempre estável, tá? Mas para que isso aconteça de fato, a mudança precisa ser gradual, por tempo, não tão rápido como o tempo propriamente, tá? Ele vai durar muito mais estável por um tempo do que se ele tivesse suscetível a mudanças assim corriqueiras, diárias, e ele demora mais. Então o tempo tem uma transformação mais rápida e o clima demora um pouco mais, até anos, para ele se modificar, ok? E aí vocês encontram essa atividade lá na página 21 do seu material. Já na página 22, nós vamos falar de tempo atmosférico. O que isso interfere no clima, professora? Então, como a gente já viu, tanto em ciências quanto aqui em geografia, o Sol ilumina a Terra de uma forma parcial e ele não atinge da mesma forma todo o nosso globo terrestre. Então, eu trouxe aqui para vocês as zonas que nós temos. Temos a zona tropical, que fica bem na linha do Equador, onde tem os raios solares mais constantes, mais aquecidos, então esse clima ele predomina de forma mais quente o ano todo. Daí nós temos as zonas temperadas, onde ele vai ter a variação do frio e do calor, e vamos ter as zonas polares, que sempre vai se manter com baixas temperaturas, porque não há aquecimento, né? É mais a iluminação do sol. E nós temos também a outra parte do globo em que vai estar noite. Então, por isso, quando a Terra faz o seu movimento de rotação, nós temos o dia e a noite. Tudo isso interfere no clima.
no tempo de uma certa região, tá? Então, a zona temperada, como eu falei, ela tem a variação do frio e do calor, do inverno e do verão. A zona tropical, ela sempre vai estar quente, e as zonas polares sempre com temperaturas baixas, muito frio. E aí, dando sequência, vamos falar das paisagens brasileiras e o clima em cada uma das regiões, tá? Então, aqui na página 24, vocês têm esse mapa. Aqui ao lado nós temos uma legenda e ele vai contar qual a região e o tipo de clima que cada ambiente vai ter. Então, aqui no equatorial semiúmido, é um clima quente que apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes. Essa corzinha que eu não consegui identificar no mapa. Aqui, ó, achei. Tá? Então, apesar de ser quente, não tem tanta chuva assim. Já o clima equatorial úmido é quente porque tem muitas chuvas e é úmido porque tem muitas chuvas quase todos os dias, que a gente viu lá na floresta amazônica, né? Daí nós temos o tropical semiárido, lá onde tem a caatinga, e aqui o clima se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas. Não chove, e quando chove é muito pouco, né? Temos o clima subtropical, que é o nosso clima aqui da região sul. Ele apresenta temperaturas mais baixas e chuvas bem distribuídas. Temos muita terra fértil por conta disso também. Temos o clima tropical, toda essa região em laranja aqui. Esse clima tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano e duas estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. E aí nós temos o tropical de altitude, que é essa parte mais rosadinha aqui do mapa, que fala das temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas. Então, quando chove num lugar, não chove em outro, e aí fica esse clima todo bagunçado, né? Essas variações de climas e as suas respectivas características estão lá na página 25 do seu material, tá? É importante grifar para vocês compreenderem bem ao certo como fazer lá para as provinhas, tá? E aí, vamos dar sequência lá na página 28 sobre a vegetação e as paisagens brasileiras. Hoje eu trouxe para vocês umas vegetações diferentes. Eu trouxe a zona dos cocais, que nós não tínhamos falado, as regiões litorâneas, tá? Para que a gente possa ver aqui no mapa quais são os lugares, quais são as regiões que tem esse tipo de vegetação que a gente já viu em ciências e está revendo aqui em geografia, tá? Então, nós temos a nossa floresta amazônica, olha o tamanho desta belezura. Temos a Mata Atlântica, que é em toda essa região em amarelo, né? Lembrando que ela predomina próximo à parte litorânea. Temos a zona dos cocais, mais aqui na região nordeste. Temos a Mata de Araucárias, aqui abrangendo a região sul, mais precisamente no Paraná e Santa Catarina. Temos os Pampas Gaúcho, aqui na região do Rio Grande do Sul. Temos os Cerrados, aqui mais na parte central e mais aqui na parte norte do nosso país. Temos a Caatinga, que é essa região aqui do Nordeste que eu falei para vocês anteriormente. Temos o Pantanal, essa parte em marrom, abrange Mato Grosso do Sul e as regiões litorâneas, tá? Zona dos cocais. A Mata dos Cocais é coberta por coqueiros, por isso o nome, tá? Ela fica entre as zonas de transição semiáridas da Caatinga, Floresta Amazônica e Cerrado. Então, ela é uma
uma terra semiárida, não é tão quente, não é tão seca, enfim, tá? Temos as araucárias, que é aqui própria da nossa região. É uma vegetação que, como o nome tem, as araucárias, os pinheiros. É um ecossistema, é uma das formas da Mata Atlântica, né? Uma das espécies da Mata Atlântica, e que tem aqui um pouquinho também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em poucos lugares em São Paulo e em Minas. E as mudanças que essas vegetações nativas têm. Então, a caatinga é um dos biomas mais degradados do país. Ele se concentra mais de 60% das áreas suscetíveis à desertificação. Então, está ficando tudo deserto, tudo seco, por conta das práticas da monocultura. Então, de ficarem plantando um tipo só de produto, a pecuária também, de forma desestruturada, acaba minando o solo, fazendo com que ele desapareça. E aí não dá tempo da natureza se refazer, ela vai ficando deserta. O cerrado também tem a prática da agricultura de um produto só. A pecuária também acaba devastando esse tipo de região. O uso do solo com muitos agrotóxicos também tem esgotado os recursos locais, e aí esses agrotóxicos e fertilizantes acabam entrando em contato com o solo, consequentemente entrando em contato com a água. Então vai criando aí uma bola de neve gigantesca que vai atingindo mais fatores também. Campos e pampas. Então, devido à riqueza do solo, né, dessas áreas, o sul acabou se expandindo de uma forma muito grande com a criação de gado, que nós vimos em história, e isso também está resultando lá nas plantações com erosão, e também a plantação de milho, arroz, trigo, soja, a criação do gado, tudo isso está favorecendo o desaparecimento do solo, né? Deixando ele ficar seco, deserto, tá? Então, a criação também, não só do gado, mas das ovelhas, também acabam fazendo com que o solo fique em prejuízo, se degradando, porque aí os animais vão comendo, não vão reproduzindo o solo suficiente e aí ele vai ficando deserto. A Amazônia tem as seguintes ameaças: queimadas, desmatamento com extração de madeira, né, ou até mesmo abertura para áreas de plantio ou cultivo ou a criação de gado, mineração e a biopirataria. Então, estão arrancando lá as árvores e fazendo o consumo delas de forma clandestina. Construção de obras de infraestrutura como hidrelétricas. E o dia 5 de setembro é considerado o Dia da Amazônia para evitar problemas futuros de conscientização, de um cuidado com a nossa floresta, com um cuidado com nossas matas, que ainda não está tendo, né? Mas esse dia existe para esse fim e esperamos que as pessoas tenham mais noção, consciência e cuidem um pouco mais do que nos resta dessa floresta. A Mata Atlântica tem como prejuízo a agropecuária, né? Então plantio e a criação de gado. A expansão urbana, então as cidades estão crescendo de forma desordenada, então precisa tirar a mata que está ali trancando o canto, precisa ali daquela região para construir prédios, edifícios, condomínios. Exploração predatória de madeiras e diversas espécies de vegetais, comercialização de animais silvestres, fragmentação das áreas preservadas, então lá onde tem uma área que está sendo cuidada, monitorada, eles estão arrancando pedacinhos aos poucos dela. Industrialização, pesca predatória, turismo desordenado, consumo excessivo, produção de lixo, poluição, tudo isso é uma forma de ameaça à Mata Atlântica, né? Que lá no mapa anterior eu mostrei, está aos pouquinhos desaparecendo, naquela faixa amarela, então aos pouquinhos ela está se desfazendo. Lá na mata de araucária,
A araucária, gente, ela demora muitos anos para ela crescer, para ela se refazer, né, comparada a outras espécies de madeira. Então, por conta disso, ela está sumindo. E uma das coisas que a União Internacional para a Conservação da Natureza ela fez dentro de muitos estudos por anos dentro da conservação da araucária, ela está caracterizada em risco extremo de extinção. E aí as pessoas estão também fazendo misturas de uma araucária com outra de forma química, não é uma forma natural, digamos assim, a natureza está criando, o homem está fazendo essa intervenção na polinização da planta, e aí ela está também perdendo um pouco da sua estrutura real, o que aos poucos vai submetendo, voltamos ao nosso som ambiente, a desaparecer, porque aí ao longo dos anos ela não vai conseguindo evoluir e se fixar, ela vai desaparecendo. O consumo também do pinhão fora de época ajuda bastante a essa planta desaparecer. E no Pantanal, a expansão desordenada da agropecuária, agrotóxicos, exploração de diamante e ouro, a utilização do mercúrio, são transformações regionais e que estão afetando esse tipo de bioma, tá? Então a Embrapa, ela vem avaliando esse tipo de território, vem analisando a contaminação dos peixes e jacarés por mercúrio, né? Pesticidas, remoção da vegetação nativa para fazer lavouras, pastagens, a falta da conservação do solo, a destruição dos habitats de muitos animais são fatores que estão acelerando os processos de erosão, estão se desfazendo, desmoronando nas bordas do Pantanal. E o assoreamento dos rios, por conta dessa erosão, tem intensificado as inundações. Então, a fauna, a flora, todo esse bioma está em grande risco por conta do consumo, trabalho desenfreado dos seres humanos. Então aqui nós tivemos a nossa aula de revisão, vimos de forma rápida todos os conteúdos trabalhados no bimestre. Agradeço vocês mais uma vez por estarem participando da aula e nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, galera!